Graça e paz a todos, amém? Podem sentar neste momento. Eu estou acompanhado do nosso seminarista Igor, ele está no 4º ano, já está encerrando o seu período ali no seminário. E é um prazer estar aqui com vocês, né, em revê-los, é sempre bom. Quando a gente ama, é interessante, a gente fica sem ver, mas quando vê parece que viu ontem, né? E isso é o amor de Cristo em nossas vidas. Nós estamos aqui para sermos ministrados sobre esse tema, crise, o terreno fértil para o milagre. Obrigado. E nós vamos aprender um pouco esta noite sobre esse tema, né? Oremos ao Senhor, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa. E pedimos que a Tua presença continue a fluir neste lugar, Senhor. Continue a fluir sobre a vida desses que estão aqui e daqueles que estão assistindo também, Senhor, ó Deus. Continue a fluir, Senhor. Que a Tua mão permaneça sobre nós, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Você vai ver a história que é bem conhecida, né? Há uma sequência de histórias maravilhosas aqui, de crises, né? Primeiro você vê a história da mulher viúva, que é a que nós vamos falar hoje. Depois, em sequência, você vê a história da mulher sunamita, que é uma história fantástica, onde Deus ressuscita o seu filho. E depois você vê a história de Naamã, que é curado de seu orgulho, que na verdade é a sua lepra, a expressão manifesta do seu orgulho. Então, hoje nós vamos falar sobre o azeite dessa viúva que aumentou, né, esse milagre dessa multiplicação aqui. Amém? Palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 diz: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a tua porta, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte e a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Aleluia. Nunca se falou tanto em crise. Na verdade, é na crise em que os nichos de mercado aparecem. É na crise que as pessoas têm as melhores ideias. É na crise que as pessoas encontram grandes soluções que jamais poderiam encontrar na bonança. A crise desperta a nossa criatividade. A crise nos faz enxergar de um outro ângulo, de uma forma diferente. Na crise, ou você sai herói, ou você sai vítima. Ou você realmente se levanta, ou você é abatido por ela. Na crise, ou você está margeado por essa crise, ou você está em crise. Isso é um grande dilema da vida. Enquanto há mundo, nós sabemos que este mundo se transforma e este mundo do caos sai uma nova realidade. Inclusive o nosso Deus é expert, é maravilhoso em transformar crise em grandes respostas. Isso é fantástico. Se eu pudesse pregar sobre Ana
eu diria que Ana é a resposta para a crise de Israel. Porque um ventre seco de Ana, que simbolizava, ou que pelo menos poderia se comparar à sequidão de um Israel que não produzia profeta, de um Israel que não produzia sacerdote, e de um Israel que não produzia juiz. E Deus então vai fazer esse ventre produzir tudo isso. É maravilhoso quando nós nos tornamos disponíveis a Deus no momento em que gostaríamos que Deus fosse disponível a nós. E aí é que está. O que aprendemos com esta mulher que sequer tem um nome aqui. Seu nome lhe é preservado. Até porque a realidade mais latente, mais manifesta aqui, deve ser a glória de Deus que traz resposta à crise dessa mulher. Primeira coisa que eu quero aprender com vocês aqui. É preciso entender a origem da crise. Nós falamos de crise, nós pensamos em crise. As pessoas ganham dinheiro com a crise. Mas às vezes nós não paramos para perceber ou para entender qual é a origem da crise. Faça uma análise. Faça uma auditoria da sua vida. Perceba. Entenda. Seja um solilóquio, alguém que fala de si para si. Seja alguém que argumente consigo mesmo. E que pergunte realidades que somente a observação vai lhe responder. Qual é a origem da crise dessa mulher? A origem da crise dessa mulher é o luto. Porque ela diz que perdeu o marido. Enquanto o marido estava vivo, ele estava acompanhando o profeta. E alguém que serve a um profeta, que serve a Deus, sempre tem mantimento, sempre tem provisão, sempre tem milagre, sempre tem novidade. Aleluia! Mas há uma fatalidade na vida dessa mulher, e o luto chega na vida dela. Com o luto, então esta mulher passa a ser uma viúva, e uma viúva que entra num estado onde ela precisa ser provida das suas necessidades. No entanto, meus irmãos, a escassez, a falta de dinheiro, ou pelo menos a falta de recurso, faz com que ela possa contrair dívidas. E a crise só vai aumentando. E a crise só vai criando uma grande proporção. Só que naquela época havia um costume diferente do que é hoje. Hoje você tem pontos no mercado. Hoje há um potencial de consumidor. Você pode ter um nome limpo, você pode estar ok, mas se você não tem um potencial de compra, você com certeza vai para o último da fila. E esta mulher, ela acaba vivendo uma realidade em que devendo, não podendo pagar, porque não há recursos de onde ela possa prover o pagamento das suas dívidas, então eles estariam levando os seus filhos como escravo. Não tinha essa questão de colocar lá, né, no Serasa, de levar o nome, né, a juízo, né, de receber uma cartinha. Não tinha isso, de deixar caducar por 5 anos. Embora Deus falou para o seu povo, no ano do jubileu, perdoa quem lhe deve, para que não haja pobre entre vós. Jesus já previa a crise da multiplicação dos pobres. Não é verdade? A nossa multiplicação. E disse assim: os pobres estarão sempre convosco. Não se preocupe, vai ter de sobra. Entendamos, irmãos, que aqueles filhos seriam levados escravos. E enquanto ela não pagasse aquela dívida, ela não poderia resgatar os seus filhos. Agora a crise, ela sai do campo da separação conjugal, ela entra no campo da realidade onde ela não consegue mais além, porque ela não tem recursos financeiros, e agora ela entra num outro campo, no campo sentimental, em que agora o desespero dela é pagar a dívida para manter os seus filhos junto de si. Quantas pessoas fazem de tudo, quantas pessoas traem,
Quantas pessoas passam por cima dos outros? Quantas pessoas não estão nem aí com o ser humano? Perderam o amor, perdeu a fraternidade, e elas fazem de tudo para alcançar os seus objetivos. Esta mulher está fazendo de tudo para não perder o seu bem mais precioso, que são seus filhos, que são pessoas que são mais importantes do que coisas. Pessoas estão em crise porque estão perdendo bens. Mas essa mulher está entrando numa crise porque está perdendo pessoas. Há uma realidade de valores aqui inestimável. Em que a nossa crise, quem sabe às vezes muitos estão mais entrando em crise por suas perdas materiais do que por suas perdas relacionais. Pelos seus relacionamentos. Estão mais sem dormir porque a bolsa de valor despencou. Do que estão sem dormir, porque um filho não chegou tarde, ou porque o filho não chegou naquela noite, porque o marido já não é mais o mesmo, a esposa já não é mais a mesma. Sabe, as pessoas estão invertendo os valores. Quando nós deveríamos nos preocupar uns com os outros, quando nós deveríamos nos inquietar, porque nós estamos perdendo, a realidade, a crise, a situação está nos distanciando. Deveríamos buscar mais para ter pessoas do que para ter coisas. Essa é uma realidade. Eu acredito que a grande crise do ser humano não está em perder coisas, mas está em perder seus próprios valores em relação às pessoas. E esta mulher, ela vai em torno disso. Sinceramente, irmãos, as igrejas por aí estão abarrotadas de pessoas fazendo campanha para ter algo, quando deveriam estar se humilhando, se jogando aos pés do Senhor em busca de almas. Uma vez um seminarista conversou comigo, o seminarista Miguel, ele disse assim: pastor, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e que a festa no céu quando alguém se volta para Deus. A Bíblia também diz que onde está o nosso tesouro, estará o nosso coração. A Bíblia também fala que nós devemos ajuntar tesouro no céu. Pastor, será que podemos pensar que se uma alma vale mais que o mundo inteiro, quantas almas mais nós acumularmos no céu, esse é o nosso maior tesouro? Eu achei fantástico isso. Porque nós não estamos abrindo igreja, nós não estamos fazendo culto para alugar, para ter, para acumular tesouros. Não deve ser essa a nossa intenção. Mas que as igrejas sirvam de abrigo, para que reúnam pessoas feridas, machucadas, destruídas, em crise, para resolvê-las. E resolvendo seus corações, elas possam de fato ir atrás de mais pessoas. Aleluia! Então que a nossa inquietação, que nossa crise seja por aquele que nós estamos perdendo pelas agruras da vida, por aqueles que nós estamos perdendo pelas situações que nos cercam. Esse problema financeiro não pode te afastar do seu filho. Esse problema financeiro não pode te afastar do seu marido. Essa escassez não pode tirar a comunhão da família. Nós não podemos diminuir a nossa qualidade de tempo. Nós não podemos perder o nosso convívio por causa de uma crise. Enquanto você puder lutar por aquilo que você acredita que é os seus relacionamentos, faça isso. Essa era a origem da crise dessa mulher. Ela não gerou a crise. De forma alguma. Antes, a sua crise foi uma consequência de uma fatalidade. Porque existem realidades da nossa vida, irmãos, que nós não buscamos. Porque existem pessoas que geram crise pelas suas atitudes erradas, não é? Mas existem pessoas que elas são acomedidas. Existem pessoas que elas sofrem o dano. Existem pessoas que elas são passivas àquela realidade. Ou seja, foi inevitável. Fugiu do meu controle. Fugiu da minha alçada. Fugiu da minha realidade. Mas não é porque fugiu das tuas mãos, não é porque você não gerou isso, que não significa que não haja solução. E quais são as realidades que eu ainda vejo nesse texto? Em segundo,
é que mesmo que ela tenha uma crise e ela sabe da origem disso, ela, em meio a esta crise, ela busca uma pessoa que tenha uma resposta. O que você faz quando você está vivendo uma crise? Você se exclui? Você se vitimiza? Você entra num fundo do poço que já está na boca de tanta gente que tem lá? O que você faz quando você entra em crise? Você mergulha em uma aparente depressão? O que você faz quando você entra em crise? Sinceramente, meus irmãos, nós temos que buscar pessoas que tenham resposta. Não pessoas que não vão nos deixar muito mais sem esperança. Sabe o que eu vejo hoje? Hoje nós estamos vendo esses televangelistas. Na televisão eu vejo homens que dizem que são profetas. Homens que dizem que são enviados de Deus. Mas eles estão ganhando, eles estão acumulando tesouros com a crise alheia. A crise das pessoas está fazendo com que esses homens que se dizem profetas possam tripudiar em cima disso. As pessoas estão vindo feridas, machucadas, destruídas, e isso está virando campanha, e isso está virando tema de mensagem, e isso está virando mais um culto, onde eu prego mais o triunfalismo do que eu prego mais uma vida reta na presença de Deus, e que se eu andar com Deus, Deus me fará triunfante dentro daquilo que a palavra diz que eu sou triunfante. Aleluia! Então entendamos, meus irmãos, que esta mulher ela vai procurar o profeta Eliseu. Ela buscou conselho e resolução no profeta Eliseu. Qual é o profeta? Qual é a pessoa ou a sua situação hoje a quem você recorre? E não há uma pessoa melhor para que você possa recorrer. E o profeta aqui representa a pessoa de Deus, que é o próprio Deus. O melhor lugar onde eu possa estar na crise é aos pés do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Pastor Eliseu, ele canta uma canção, chore para Deus, o choro não cai. Quantas vezes nós contamos os problemas para alguém e que não é capaz de resolver? E achamos que alguém pode nos ajudar. Mas só chorando para Deus. Sabe quantas vezes eu dobrei o meu joelho, meus irmãos, e a voz embargou, o nó na garganta, a lágrima quente desceu, e na minha mente só dizia: Senhor, eu não preciso dizer nada, Tu sabes da minha vida. Há quem diga que a oração forte é quando nós estamos fracos. Essa é a realidade. E quando eu olho para esse texto e eu vejo que essa mulher buscou resposta no profeta, ela está dizendo: o meu marido que era teu servo, Tu sabes que ele temia ao Senhor. Ela está falando com o profeta que tem conhecimento de causa. Meus irmãos, não leve os problemas, não leve as realidades, a crise que você está vivendo, não leve para pessoas que só vão ouvir e balançar a cabeça. Mas procure pessoas idôneas, procure pessoas sérias, procure gente que naquela área ela é perito, que naquela área ela pode te ajudar. Aleluia! Irmãos, há conselho na boca daquele que ouve a Deus. Alguém já disse: jamais ouço um homem que nunca ouviu Deus. Jamais procure conselhos em pessoas que não vão poder trazer nenhuma contribuição para a sua vida. Às vezes é melhor você ficar quieto. Às vezes é melhor você se silenciar. Às vezes é melhor você guardar aquilo para você.
mas guardar por um certo tempo, meu irmão. Porque quando eu olho para a história de Neemias, eu vejo que quando Neemias, no capítulo 1, recebeu notícias da crise que estava em Jerusalém, tudo em ruínas, portas queimadas, a cidade queimada, a Bíblia diz que ele chorou e jejuou por 3 dias. Depois ele levantou, bateu a poeira, colocou uma outra roupa, e aí falou com o rei: eu quero voltar para minha cidade, porque o Senhor me manda restituir. Que a nossa tristeza tenha um prazo de validade. Que a nossa lágrima tenha um prazo. Aleluia! Que a nossa angústia tenha um prazo. Na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas preste atenção, não é que você vai tomar conselho de qualquer pessoa. É que aqueles que você busca conselho, há sabedoria. Porque aqueles que estão te dando conselho, buscam sabedoria em Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ela ressalta não o serviço. Olha, o meu marido morreu, mas ele te servia. O meu marido morreu, mas ele trabalhava para o teu ministério. O meu marido morreu, mas agora você que tem que fazer por mim. Ela está dizendo: o meu marido morreu, mas ele temia o Senhor. E eu estou falando contigo, profeta, porque o Senhor sabe, quem teme a Deus não fica desabrigado. Quem teme a Deus não vai pedir esmola. Quem teme a Deus não fica desamparado. Quem teme a Deus tem Deus como seu protetor. E eu venho aqui bater na porta de Deus, aleluia. Porque a diferença de temer e de ter medo é discrepante. Temer é reconhecer, saber, entender a autoridade, é compreender a realidade de Deus, é de fato, em sabedoria, saber do que Deus é capaz de fazer. E ter medo é justamente alguém que desconhece. Ter medo é justamente alguém que não conhece, que não vive uma vida com Deus. E ela está dizendo: eu estou clamando, porque o meu marido, ele servia a um Deus todo-poderoso. E que eu sei que esse Deus não vai me desamparar. Aleluia! Ela fala a um profeta que sabe o que é temer a Deus. E alguém que teme a Deus sabe como conduzir uma viúva. Irmãos, haviam algumas classes de pessoas que Deus se preocupava no Antigo Testamento: a viúva, o órfão e o estrangeiro, que também era estrangeiro e agregava a Israel porque era necessitado. E somente um homem que teme a Deus pode agir com justiça com essa classe de pessoas. Ela está dizendo: eu venho a ti porque eu sou uma necessitada. Aleluia. Quem vem diante de Deus não vem de forma alguma revogando algo para si. Quem vem diante de Deus, ela está dizendo: eu venho a ti, porque eu sei que o meu marido é o Senhor Deus, que cuida de mim. E eu preciso voltar às fontes onde meu marido bebia. Eu preciso retornar à fonte onde a minha família era provida. Aleluia. Ela está dizendo: eu venho como uma necessitada. Eu venho como alguém que precisa de uma ajuda. Eu venho como alguém que precisa de uma resposta. Quando você vem ao Senhor pedindo a Deus um milagre para a sua crise, não venha com papéis e não venha com assinaturas, não venha revogando algo para si, não venha dizendo: Deus, o Senhor tem que me dar porque eu fiz tantos dias de jejum, o Senhor tem que me dar porque eu tenho sido fiel, você tem que dizer: Senhor, olha para o meu coração, eu ainda temo ao Senhor. O que ela ressalta é o valor que havia no coração de seu marido, que é o temer ao Senhor. Aleluia! Nessa crise, quando ela busca alguém para lhe trazer resposta, ela procura realmente alguém que possa ajudá-la num propósito justo. Existem pessoas que tentam nos ajudar, mas parece que elas querem mais se livrar de nós e do nosso problema do que nos fazer chegar a algum lugar. Foi o que aconteceu, e logo estarei dizendo, foi o que aconteceu com os discípulos quando viu aquela grande multidão. E disse assim: mestre, vamos despedi-los, porque a tarde já está chegando, a noite está chegando. É muita gente.
a gente não tem condição, 200 denários não daria para alimentar este povo. Porque é mais fácil se livrar do problema do que enfrentá-lo. É mais fácil se livrar de pessoas com problema do que ajudá-las a resolver. E eu entendo que se um problema chegou às tuas mãos, se uma crise chegou ao teu gabinete, se uma crise chegou às tuas mãos, é porque Deus está lhe dando, primeiro, uma oportunidade de viver um milagre. Segundo, uma oportunidade de crescer na crise. Terceiro, uma oportunidade de construir maturidade. Aleluia! Então, quando eu vejo essa mulher buscando alguém para ajudá-la, significa que ela não se vitimou. Significa que ela não foi contra Deus. Ela não colocou Deus contra a parede. Antes, ela trouxe à tona, ela trouxe à memória aquilo que sempre sustentou o ministério de discípulo que o marido dela tinha, que era temer ao Senhor. Terceiro, a crise nos faz gerar perguntas de resolução. Sabe, irmãos, tem gente que fala assim, mas por que eu estou passando por isso? No primeiro tópico diz que você tem que estudar a crise e saber qual é a origem dela, senão você não fazia essa pergunta no terceiro. Mas por que eu estou vivendo isso? O que eu fiz, meu Deus, para merecer isso? Essas não são as perguntas que você deve fazer. A pergunta que você deve fazer é, qual é o propósito e o que eu posso tirar? Qual é o proveito que eu posso tirar dessa realidade? Na crise nós oramos mais, na crise nós vemos mais a igreja, arrumamos tempo. Na crise nós jejuamos mais. Na crise nós choramos mais, somos mais abertos ao Espírito Santo. Eu só não posso ser masoquista e dizer, quisera Deus que vivêssemos em crise. Porque sempre há um alívio, sempre há um refrigério, aleluia. Porque Deus também é glorificado na bonança, Deus também é glorificado na multiplicação, aleluia. Mas entenda, meus irmãos, as perguntas que você deve fazer ao que você está vivendo. Olha a pergunta no versículo 2 que o profeta faz à mulher: o que tens em casa? Por que ele não pergunta, será que teu marido não tem alguém que está devendo para ele? Por que ele não pergunta, será que tem algum outro discípulo que poderia emprestar algo? Mas ele vai justamente naquilo que é o ambiente que nós conhecemos, que é a nossa casa. Porque o milagre do Senhor, ele parte do nosso ambiente, da nossa casa. Não há maior milagre do que uma vida quando é salva no Senhor. Aleluia. Imagine o testemunho que essa vida passa a ter na família, na rua e no bairro. Entenda, meus irmãos, que o milagre que tem que acontecer está nos ambientes desta casa. Nas quatro paredes. Você pode vir à igreja, eu posso te cumprimentar, eu posso dizer o quanto eu amo você em Cristo Jesus, mas você pode dar um sorriso, você pode me dar um abraço, você pode até demonstrar um afago, mas só você e Deus sabe o que você passa nas quatro paredes da sua casa. São situações que não dá para compartilhar. São coisas que, sabe, naquela roda de oração, quem tem um pedido? Aí você fala, eu e minha casa. É melhor dizer isso do que detalhar. E são situações que não dá para compartilhar. São coisas que são específicas de um casamento. São realidades que são tribulações que você passa com seus filhos. E na esperança de que aquilo venha mudar, quem sabe você passa por esse problema e depois você não precisou contar a ninguém. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa introspectiva, fechada, vai se ostracizar de forma alguma. Mas existem coisas, irmãos, que são trabalhadas nas quatro paredes, em secreto. E ele pergunta, o que tens na tua casa? A mulher responde, eu não tenho nada, senão uma botija com azeite. Meus irmãos, nós não devemos desprezar os recursos que Deus tem nos dado, mesmo que seja aos nossos olhos pouco recurso. Aleluia.
Nós sempre estamos perguntando, mas como é que eu posso fazer? Isso não é nada. Mas o que é isso? Mas o que isso representa diante da minha crise? O que isso representa diante do que eu tenho que pagar? Isso não é nada. Isso não vai fazer nem cosca. Nós estamos sempre desprezando a porção que Deus tem colocado nas nossas mãos. E o milagre, ele parte desse princípio de valorizar o pouco que Deus tem te dado, para que no muito Deus seja glorificado, aleluia. Devemos jamais, digo, Deus jamais faz o milagre a partir do que não temos. Ele faz a partir do que temos. Ah, pastor, mas e se eu não tenho? Então vai ler 2 Coríntios 9:10. Aquele que dá a semente ao que semeia, aleluia. Até a semente Deus nos dá para semearmos. Se nós achássemos desculpa no Antigo Testamento para não ofertar ao Senhor, dar um pouco da nossa porção, Ele diria, ao paupérrimo, você poderia dar um pombinho. Um que está chegando lá, poderia ser um carneiro. Um abastado, quem sabe, um novilho gordo. Grãos, que seja. Mas para cada um, Deus tem dado uma porção. Eu preciso entender, irmãos, que no momento da crise, eu preciso procurar, discernir, perceber qual é a porção que Deus tem me dado. Em vez de você olhar para o teu salário e reclamar porque ele não dá para fazer mais do que você gostaria, comece a abençoar com palavras dizendo, Senhor, te dou graça. E o Senhor me fará chegar a algum lugar para que eu glorifique mais o Senhor. A Bíblia fala que haverá pessoas que não enriquecerão. Mas Ele está dizendo, para quem não vai ficar rico, pelo menos viva uma vida nobre, viva uma vida honrada. Não viva atrás de dinheiro. E a Bíblia também fala, aqueles que são ricos, que possam saber dar e repartir. Dar é desapegar. Toma, não é mais meu. Repartir é o seguinte, eu vou continuar enriquecendo para eu continuar repartindo. Olha que coisa linda. Então Deus não é contra a riqueza. Deus é contra você achar que a riqueza seja o seu dono. Aquele que norteia a sua vida. Esse é diferente. Então a minha porção é o necessário para a multiplicação. Por isso que ele está dizendo, o que você tem em casa? Eu não tenho nada, eu tenho a fé. Pronto, essa é a sua porção. Porque você sabia que até a fé existe porção? Uma fé pequena, uma fé mediana e uma tamanha que não se dá para medir. E inclusive dá até para aumentar. É só você ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Então entendamos, meus irmãos, que deve haver, nessa crise que você está vivendo, deve haver uma porção. Pastor, a crise que eu estou vendo não é financeira. É uma crise relacional. Então, peraí, deve ter uma porção de amor aí dentro do seu coração. Deve ter uma porção de atitude aí que se você começar a fazer, você vai começar a mudar os ambientes da tua casa. Aleluia! Comece a discernir, comece a perceber. Olha, quando eu olho na Bíblia, 5 pedras nas mãos de Davi. Olhando o gigante, isso era um insulto. Mas nas mãos de Davi, eram 5 oportunidades para ele destruir o gigante. Aleluia! 5 pães e 2 peixinhos. Nas mãos de um menino, era apenas um lanche para os discípulos. E isso era incapaz de sustentar uma multidão de 5.000. Mas nas mãos, aleluia, quando eu pego a minha porção e coloco nas mãos de Deus, aleluia, e Deus dá graça, eu acho isso incrível. É que a gente pega uma pequena porção e a gente fica pensando que aquilo não vai dar para fechar o mês, não vai dar para conseguir chegar, não vai dar para repartir, não vai dar para multiplicar. Mas Jesus pega aquela porção e agradece, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que ótica diferente, que ótica divina, aleluia. Deus faz uma porção em pares, um homem e uma mulher, e veja a multiplicação que somos nós, mais de 7 bilhões, fora os que já morreram. A grande questão do milagre na crise é entender que a partir de um ponto, eu posso fazer mais. Deixa eu contar uma história. Eu estava visitando um tesoureiro lá, que era do meu pai lá da igreja. Tinha ali meus 14 anos de idade.
E minha mãe estava conversando ali com o tesoureiro, de repente eles falaram assim. Ele falou, você quer uma cocada de leite condensado? Eu nunca tinha comido uma cocada de leite condensado. Aí minha mãe falou, eu quero experimentar. Aí deu para um, deu para o outro e tal. Eu comi também, uma cocada gostosa. Aí minha mãe falou assim, como é que faz? E eu comecei a observar. Você pega 2 cocos, você pega 300 gramas de açúcar, você pega uma lata de leite condensado, você deixa no ponto, não sei o quê. E eu só na memória. Cheguei em casa e falei assim, pai, me dá aí um dinheiro que eu preciso comprar uns cadernos, preciso comprar uns lápis, umas coisas para o colégio. Eu preciso de um dinheiro. Mas para quê? Que você vai comprar caderno e todos? Não. Eu quero comprar 2 cocos, meio quilo de açúcar e o leite condensado. Obrigado, faltou um ingrediente. Aí, vai lá. Eu sei fazer. Cheguei em casa, comprei, fiz a primeira fornada. Vendi. Eu tinha cliente de todo tipo. Cliente que puxava o leite condensado e cuspia o coco. Cliente que comia pelas beiradinhas para ficar um no meio. Cliente que dava uma dentada e engolia logo de uma vez. Eu tinha gente de todo tipo. E eu comecei, fiz a primeira. E aí, falei assim, pai, ainda não vou devolver o dinheiro não. Peguei, apliquei, fiz 2. Peguei, apliquei, fiz 3. 3 porções. Aí eu já consegui tirar um capital de giro. E já investi mais um pouco. E já devolvi o dinheiro do meu pai. Meu pai, meu irmão, no 2º mês estava até pedindo emprestado dinheiro para mim. Aleluia. Sabe por quê? Porque você pega uma porção e outra. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Eu devolvia dízimo daquilo que eu vendi. Aleluia. Porque eu sabia que era uma atitude de gratidão ao Senhor. Não era medo do devorador. Não era por constrangimento. Não era porque eu ia ser perseguido, ia ficar pobre, eu ia morrer. Não, porque havia gratidão no meu coração. Então eu disse, Senhor, eu preciso de material, mas eu vou gerar recurso. Eu vou gerar. Aleluia! Que maravilha! E agora vocês querem comer da cocada. Irmãos, 33 mil para Israel era um exército, mas só 300 para Gideão. Foi que Deus foi glorificado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado na matemática de Deus, o menor é o maior. O estéril se torna fértil. O esquecido é lembrado. O desaparecido é achado. O perdido se torna aquele que é encontrado pelo Senhor. O fraco se torna forte. O ignorante, o iletrado se torna autor de livro. E quanto menos para Deus, isso será mais. Quem vai entender esse Deus? E a viúva está dizendo, mas é só, eu não tenho nada, a não ser uma porção de azeite. Aquilo que você está dizendo, eu não tenho nada, mas isso é insuficiente. Mas é pouco. Jesus escolheu 12. Os 12 se transformaram em 120. Os 120 se transformaram em 500. Os 500, meus irmãos, vai na internet, coloca no Google o nome de Jesus. E acho que o nome de Jesus e o de mãe é o mais chamado do mundo inteiro. Embora não sigam, mas é. E quarto e último, para nós encerrarmos. A crise suscita parceiros. Diga comigo, a crise suscita parceiros. Aí é que está a questão. Aí é que está. Deus, ele tem uma direção. Eu tenho fé. Eu já sei a resposta. Eu tenho uma porção de azeite. Eu sei como agora eu devo fazer porque sigo as instruções. Mas de tudo isso, aonde está a multiplicação? A multiplicação, ela está nas condições, nas possibilidades que eu abro para Deus. Porque você pode ter fé, você pode ter uma direção, você pode entender a crise que você está vivendo, você tem respostas, mas se você não abre caminho para que o milagre aconteça, você só vai ficar na teoria. Você precisa partir para a prática. Muitos de nós queremos parar o carro, ir lá na curva, ver se a curva continua, depois entra no carro e continua. Só que você paga o pedágio e você só acelera. Mas você não questiona se há pista ainda. Porque você entende
que o DR fez o seu trabalho. Você entende que a concessionária te mantém seguro na pista que você está pagando para andar. Mas com Deus não tem esse negócio de você ir lá e ver se vai acontecer para depois acreditar. Ou você não acredita ou você não acredita. Ou você se lança ou você não se lança. E eu não entendo às vezes os métodos de Deus. Como é que uma mulher vai falar de pagar dívida e o profeta vai falar de vasilha, meu irmão? Eu não entendo isso, sinceramente. Eu não entendo como é que eu vou pagar minha dívida pedindo vasilha emprestada. Porque para você andar com Deus, e Deus andando com você, você tem que estar preparado para as coisas inusitadas, para coisas que você jamais... Por isso que o evangelho para muitos até parece loucura, meu irmão. Porque Deus te manda fazer cada coisa. Só sabe quem já viveu isso. O negócio é complicado. Ele está dizendo no versículo 3, pede vasilhas emprestadas a todos os vizinhos. Eu te pergunto, qual o campo de atuação influente que você possui? Às vezes nós vivemos na nossa vida tão fechada. Nós não temos amizade com um e com o outro. O vizinho da direita não sabe nem o nosso nome, não sabe nem que a gente é crente. Nós somos crente secreto. Nós somos crentes secretos. Parece que estão vendo perseguição nas catacumbas de Roma. Nós não criamos amizade, leques de amizade. As pessoas chegam na igreja, sentam naquele mesmo lugar. E se alguém sentou no lugar, ainda torce a cara porque sentou no lugar dele. Deus está dando essas pessoas para você se relacionar. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí, para frente, para trás. Essas pessoas têm alguma vasilha. E essas vasilhas serão cheias da unção e da graça de Deus, que pode transbordar a partir de você, que é a botija de Deus. Entendamos, meus irmãos, que à medida em que chegava a vasilha, fluía o óleo, fluía azeite. Por quê? Porque o campo de atuação, de influência, era maior. Na vida de quem você é acessível, meus irmãos? Na vida de quem você pode transitar? Por isso que às vezes nós passamos alguns problemas, e a Bíblia diz o seguinte: quem está de pé, cuide para que não caia. Mas também diz que aquele que cai, se andar dois juntos, um levanta o outro. Pode dois concordar, né? E andar junto, discordar e andar junto? Não tem como. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus tem nos dado uma comunidade de santos para convivermos e suprirmos uma necessidade do outro. Eu posso não ter uma vasilha cheia, mas eu tenho uma vasilha vazia para que a glória de Deus se manifeste. Então, meus irmãos, entenda aqui que emprestar vasilha não é contar o seu problema a outrem, porque versículo 4 está dizendo: pegue as vasilhas emprestadas, tranca a tua porta, você e teus filhos. A gente não precisa estar por aí contando o nosso problema para um e para outro. Mas como é que a gente vai fazer isso? É que Deus indiretamente levantará pessoas para orar por nós. Já aconteceu de alguém orar por você sem saber do teu problema e a pessoa está contando a tua história na oração? Já aconteceu de alguém dizer para você: olha, eu não sei o que você está passando, mas Deus me levantou de madrugada para orar por você. Isso são vasilhas emprestadas, irmão. Olha, sinceramente, eu não sei o que é, mas eu vejo que algo na tua vida está atribulado, mas nem me conte. Eu vou essa semana guerrear pela tua vida. Isso são vasilhas. Na crise, só você e Deus saberá a profundidade do que você está vivendo. Mas Deus indiretamente levantará pessoas para lhe dar um refrigério, para lhe ajudar, para lhe conduzir, para estar com você, lhe amparando, aleluia. E quanto mais vasilhas eu tenho, quanto mais relacionamento eu tenho, quanto mais pessoas eu tenho linkadas a mim, Deus nos trará uma proporção de milagre muito maior, aleluia. Deus, ele não excede o necessário. Há quem diga o seguinte: Deus, na sua economia, não faz
desperdício de milagre. Deus não faz. Tem hora que Deus manda na conta, a continha, até os centavos, para você saber que Ele que mandou. Tem hora que Ele manda assim uma metade para você correr atrás do resto. Deus não sustenta preguiçoso. Aleluia. Deus, Ele provê a medida real. Porque qual é a medida real? É a medida que de fato caberá dentro da sua necessidade. Essa é uma questão. Não espere que Deus fará um milagre somente para fazer uma graça. Não espere que Deus fará milagre para você ficar de boa. Não. Se o milagre glorifica a Deus, ele tem que ser justo. Só que Deus só vai além quando nós proporcionamos a Ele expansividade. Ore mais, para você ver se Deus não fará mais. Jejue mais, para você ver se Deus não se revelará mais. Prepare-se mais, para você ver se Deus não vai te fazer ter as mãos adestradas para a guerra e te fará vencer. Não é a questão meritória, não é o que eu estou dizendo aqui, não é por mérito, mas é aquilo que eu permito ser liberado em mim. Aleluia. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz: aquele que faz generosamente, recebe generosamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele jovem lá dos pães, ele deu sem questionar se voltaria. E voltou 12 cestos. Deus ainda falou para os discípulos: olha, para vocês nunca mais possam ser achados em crise, porque nenhuma porção vocês têm para eu fazer milagre. Então, para cada um eu vou dar um cesto, para quando eu precisar, vocês tenham pelo menos uma porção. Eu concluo esta palavra dizendo o seguinte: ela não pagou a conta com o azeite, irmão. A Bíblia diz que o azeite foi multiplicado, as vasilhas se encheram, e ela falou assim: traga mais vasilha. E aí ela foi surpreendida: não tem mais vasilhas. Porque se tivesse mais vasilhas, a expansividade, não é verdade? A liberdade, a liberalidade que eu dou. Então, quando encheu as vasilhas, ela foi ao profeta. E quando ela foi ao profeta, o profeta falou assim: oh, me dá para eu colocar no meu estoque, para eu poder ungir alguns profetas por aí. Não, ele não falou isso. Ele falou assim: agora, o milagre está feito, Deus te deu o recurso, Deus te proporcionou uma situação nova, agora faz o seguinte: Deus já fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua. Pega o azeite, venda e pague as suas dívidas. Tem gente que acha que Deus vai resolver nossa crise e viver na nossa vida. Deus não fará isso. Aquilo que Ele tem que fazer, Ele fará. Mas aquilo que é uma responsabilidade sua, uma responsabilidade minha, eu devo assumir. Aleluia. E outra coisa, ela deveria vender e não pegar o recurso e destinar para uma outra coisa, a não ser para pagar as dívidas. Porque tem muita gente que Deus dá uma semente para um determinado campo, e ele pega aquela semente e ele come. E ele pega aquela semente e destrói. Ele pega aquela semente e coloca em algo que Deus não mandou. E depois nem aquilo e nem aquilo outro. E você ficará sem uma colheita. Na verdade, quem semeia uma semente do nada, colhe uma colheita do nada. Então entenda que Deus deu recursos para ela pagar as dívidas dela. Às vezes nós estamos querendo que Deus possa nos tornar rico da noite para o dia. Querendo que Deus possa nos gerar uma situação melhor. Só que o que Deus está fazendo é te dando possibilidades de você avançar também com a sua participação. É essa inteireza de coração minha para com Deus, em que eu não estou ali para ser um filhinho de papai alimentado por esse pai. Não. Deus me deu força, Deus me deu saúde, Deus me deu possibilidades de avançar e crescer. E isso Ele mandará recursos para que eu possa transformar esses recursos em provisão. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. Não é uma palavra que te traz promessas. Não é uma palavra triunfalista que Deus vai fazer, vai abrir o mar e não sei o que, e você vai passar incólume. Não.
mas é uma palavra que nos desperta. Nos desperta a, antes de chorarmos o leite derramado, procurarmos saber como que essa crise foi gerada, para saber fazer as orações certas, para encontrar as respostas certas. E saber agradecer a Deus pela porção que Deus tem nos dado. Parar de reclamar e agradecer pela porção. E essa porção é o suficiente para Deus enviar recursos. E os recursos serão a conta certa para multiplicarmos em provisão. E eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo, se é que pode ser chamado de crise na sua vida. Mas entenda que esse é o terreno fértil para o milagre do Senhor acontecer. Oh, aleluia! Alguém perguntou para meu pai, está tudo bem? Ele disse, olha, está tão bem que eu estou até desconfiado. E sinceramente, irmãos, o crente tem que estar desconfiado quando está tudo bem. Não é verdade? Porque às vezes essas realidades aí nos fazem crescer. E a oração que eu quero fazer nessa noite é que Deus vai começar a te mostrar qual é a real crise da sua vida. Qual é a real crise da sua vida? Às vezes você está lidando com um sintoma, quando deveria estar lidando com a raiz do problema. Não é verdade? Isaías 53 fala assim, ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Opa, peraí, enfermidade é realmente o diagnóstico, a realidade. E as dores é o efeito dela. A dor de cabeça, ela é o efeito de algum problema. A febre, ela é um alarme de alguma inflamação. E às vezes nós estamos achando que crise é o efeito, quando na verdade é uma atitude que nós já deveríamos ter tomado. E Deus hoje quer abrir a tua mente e te mostrar qual é a sua real crise. Quer te mostrar que com esse pouco, que você acha que é pouco, que você acha que é nada, é o suficiente nas mãos dele para trazer multiplicação. E te dá sabedoria. E te dá entendimento, como a sabedoria de José, que fez celeiros embaixo do deserto. Aleluia. E estocou o suficiente para um período de escassez, que era o período que o Egito ia passar. Aleluia. Vamos orar nessa noite, vamos orar neste momento. Fique sobre os pés neste momento. E você que está sendo tocado por esta palavra, vem aqui à frente, nós estaremos orando junto com você. Aleluia. Você que quer que Deus lhe mostre, irmão, agora esteja preparado para o que Deus vai lhe mostrar, meu irmão. Você vai sair daqui pensando e pensativo assim, Senhor, o Senhor vai descortinar diante dos meus olhos a minha realidade. O que está acontecendo, Deus? Eu consigo enxergar os ossos secos, mas eu não consigo vê-los restaurados. Tem alguma coisa que está acontecendo. Aleluia. Deus me traz à memória quando Israel foi batalhar na cidade de Ai. E ali, meus irmãos, eles perderam aquela luta. E eles retornaram para o acampamento. E Josué foi chorar, Josué foi lamentar, Josué foi adorar. E Deus falou assim, para de adorar. A crise não é essa não. Não é falta de adoração. Não é falta de louvor. Não. Deus falou para Josué, o que você deve fazer é descobrir quem criou essa crise. E essa crise foi criada por Acã, que trouxe peças da Babilônia para dentro do acampamento. Que trouxe peças que foram consagradas a deuses. Meus irmãos, a gente às vezes tem que descobrir, não é o que está na superfície não, é o que está enterrado. Tem que descobrir o que está lá enterrado. E Deus vai remover terras aqui nesta noite. Deus vai trazer à tona diante dos teus olhos. Se você está de fato preparado para isso, Deus vai remover em nome do Senhor Jesus. E vai mostrar qual é a real crise. E daquilo que Ele vai te mostrar, Deus vai te mostrar qual é a porção que você tem. O que você pode contar. Para de contar com coisa que Deus não tem para você. Para de contar com promessas que não vão acontecer. Esteja diante do Senhor com a real porção que Ele colocou nas tuas mãos. Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai. E cremos no Teu poder, Senhor. Cremos na Tua graça neste momento, Senhor. Senhor, a Tua palavra, ela é verdadeira, Senhor.
Em nome de Jesus, ó Pai, manifesta o teu poder, Senhor, neste lugar agora, Senhor. Senhor, remove esta terra, Senhor. Revolve, Senhor, esta terra, Senhor, de maneira que os entulhos começam a aparecer, Senhor. De maneira que aquilo que está nas profundezas venham à tona, Senhor, ó Deus. Que haja, Senhor, ó Deus, uma ação do teu Espírito e as escamas dos olhos sejam tiradas. Senhor, mostra para esta mulher como está esse casamento. Mostra para este pai e esta mãe como estão os teus filhos. Mostra, Senhor, ó Deus, para os pastores aqui, Senhor, como estão os corações, as pessoas, como está a sua liderança. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, descortina, Senhor. Abre os olhos, ó Deus. Abre os ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, mostra, Senhor, qual é a real crise da nossa vida, para que possamos, ó Deus, buscar as respostas necessárias. Aleluia. Senhor, mostra, Deus, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Em nome de Jesus, mostra, Senhor, a capa que está escondida debaixo da terra. Traz à tona, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para que esta crise seja retirada, para que este peso seja retirado, para que este mal seja retirado, para que o mal seja extirpado do nosso meio, arrancado pela raiz. Oh, aleluia, Senhor. Comece a orar dizendo isso para Deus. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero que o Senhor me mostre, Senhor. Deus, aquilo que precisa ser mostrado. Deus, aquilo que é uma reincidência tem acontecido e acontecido debaixo dos meus olhos, eu não estou vendo. Fale com Deus. Senhor, eu preciso entender. Às vezes, ó Deus, eu estou orando sobre um foco, quando na verdade deveria ser outro. É quando Deus falou para Samuel, meu irmão, e Deus disse a Samuel: pare de insistir com Saul, eu já o rejeitei e já escolhi um novo rei. Nós às vezes estamos insistindo em coisas que Deus já rejeitou. Nós às vezes estamos insistindo em situações que Deus já não está mais ali. Então diga: Senhor, me mostra o que tu queres, me mostra, Senhor, aonde está. Aleluia. Eu creio que a mão de Deus está removendo coisas aqui nesta noite. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu creio que Deus está removendo e chacoalhando a terra nesta igreja. Aleluia. Deus está purificando aqui neste lugar. Deus está aumentando a fornalha para que o ouro seja depurado, para que as impurezas sejam tiradas e para que a glória do Senhor seja manifesta aqui em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você quer isso na sua vida, cuidado, irmão. Você vai fazer essa oração, você vai ver coisas. Esta semana ainda, até domingo ainda, Deus vai revelar coisas aqui. Até domingo Deus vai fazer, vai falar. Ai, Deus, a tua palavra diz: ai de quem vem o escândalo, Senhor, se não foi confessado. Deus, se não foi abandonado, se ainda estão ridicularizando o teu nome, Senhor, mostra. Deus, faz aparecer, para que o teu nome seja glorificado na restauração, ó Deus. Alabashei cantemanaia. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o luto não será desculpa, em nome do Senhor Jesus, a escravidão não será desculpa, em nome do Senhor Jesus, não haverá desculpa para que possamos resgatar a nossa integridade. Nossa integridade não será vendida, nossa herança não será vendida, não será negociada, no nome santo de Jesus. Oh, aleluia. Eu gostaria que neste momento você ficasse em pé. E eu vou fazer uma outra oração aqui. É a oração de entrega na presença do Senhor. Qual é a tua porção? O que você tem em casa? O que você tem na sua vida? Aleluia. O
que você tem em casa? Qual é a sua porção? Pastora Renata, qual é a tua porção de obreiros aqui? Deus manda lhe perguntar isso. Qual é a tua porção de obreiro? Deus não está falando de 33 mil. Deus está falando de 300. Deus não está falando de 12 discípulos. Deus está falando de 3, da intimidade. Essa é a tua porção. Deus não está falando de escala. Deus está falando daquele que na hora que você bate o telefone, fala assim, olha, estou aqui, estou chegando. Essa é a tua porção. Aleluia. Deus nunca se preocupou com números altos. Não. Deus nunca se preocupou com isso. Porque como ele poderia ser glorificado em números altos? Como que ele poderia ser glorificado? Mas o Senhor pergunta qual é a tua porção hoje. Aleluia. Aleluia. A gente pode dizer, Senhor, mas é tão pouco. Aleluia. Deus trabalha com números que são reais. E você vai entregar sua porção agora diante do Senhor. E você vai dizer, Senhor, esta é a minha porção. Às vezes a gente olha para aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E a gente fala, mas Senhor, eu não vou conseguir. É tão pouco. Se eu tivesse. Se eu tivesse fulano comigo. Se eu tivesse. Se eu tivesse aquela oportunidade que o outro teve. Você tem a maior das oportunidades, que é Deus com você. Aleluia. E você vai dizer, Deus, essa é a minha porção e eu entrego a Ti, Senhor. Assim como Jesus ergueu as mãos aos céus e pediu a bênção sobre aqueles pães e aqueles peixes. Senhor, nós erguemos as nossas mãos a Ti. E dizemos, Senhor, Deus, Tu sabes, ó Pai, que eu estou naquela igreja com 2 almas ali. O William, Senhor, e o Michael é a minha porção. Senhor, o Natan, a Suzana, Senhor, e Janaíne, os meus filhos, é a minha porção. Eu entrego a Ti, Senhor. Faze deles o que Tu quiseres, ó Deus. Aleluia. Este é o recurso que o Senhor me deu. E eu Te glorifico. E eu Te louvo. E eu Te exalto. E eu sei que a Tua glória virá a partir disso. Que o Senhor será glorificado. E que eu verei o fruto do meu penoso trabalho em Cristo Jesus. Aleluia. Comece a entregar ao Senhor agora. Comece a falar com Deus agora. E comece a dizer, Senhor, é tudo que eu tenho, Senhor. O salário que eu estou vivendo e ganhando hoje é tudo que eu tenho. E eu apresento a Ti e consagro a Ti. E santifica, Senhor. Santifica, Senhor, a minha família. Esta é a minha porção. Santifica, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Senhor, recebe, Senhor, estas orações aqui. Recebe, ó Deus, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, diante do Teu altar, ó Pai. Recebe, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Que a Tua mão seja, Senhor, com este povo. E a Tua graça manifeste-se, Senhor, sobre cada vida e sobre cada família aqui neste lugar. No nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia. Eu quero encerrar com essa última oração. E você vai se unir ao seu irmão. Esta vasilha que está aí do teu lado. Pastora Renata, você pode vir aqui comigo? Essa vasilha aqui, irmão. Essa vasilha aqui é cheia de louvor. Adoração, né? Aleluia. Vasilhas vazias. Para serem cheias do Espírito Santo. Cheias de unção. Aleluia. Nós somos chamados, né? Nós somos emprestados à vida de alguém, né? Porque nós não somos desta pessoa, nós somos do Senhor. Não é verdade?
Você foi emprestado a esta pessoa, mas para ser cheio de óleo e da unção de Deus. Então, ao passo que eu sou vasilha, ela é botija cheia. Ao passo que ela é vasilha, eu sou botija cheia. E nós vamos transbordar uns sobre os outros, amém? Ambos seremos cheios, amém? Aleluia. Você vai orar por seu irmão agora, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor.